Olá, eu sou Luíse Silveira e esta é aquela que eu chamarei de aula zero do Pré-Universitário Popular Alternativa da área de literatura. Esse é um projeto ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Então, nesta aula zero, eu farei uma revisão da era colonial e daqueles que foram os primeiros momentos literários da literatura no contexto nacional. Vou me apresentar rapidamente para vocês, porque a princípio eu era educadora da turma 1. Contudo, tendo em vista a pandemia, a necessidade de produzir um conteúdo que os alunos, que vocês possam acessar à distância, nós, enquanto equipe ligada à área de literatura, decidimos nos unir e produzir coletivamente esses conteúdos. Então, hoje eu estou com vocês aqui nesse vídeo e posteriormente vocês vão conhecer os meus outros colegas. Me apresentarei rapidinho. O meu nome é Luíse, né? Acho que eu já falei isso para vocês, inclusive no grupo do WhatsApp. E eu sou doutoranda de estudos literários da UFSE. Então, vamos então começar falando um pouquinho do quinhentismo, né? Em que contexto histórico essa literatura vai aparecer? Bom, no período posterior a 1500 e ao longo do século XVI, nós vamos ter essas primeiras ocorrências literárias no contexto brasileiro. Vou diminuir aqui um pouquinho, só para vocês conseguirem enxergar o slide melhor. Pronto, acho que assim fica melhor. Então, qual vai ser o contexto histórico do quinhentismo? Nós vamos ter o Brasil colônia como um país com dependência total de Portugal. E isso inclui dependência cultural, né? Então, o quinhentismo vai surgir no momento em que a cultura europeia ela é introduzida no contexto brasileiro. O que a gente vai ter nesse momento, né? O início da colonização nacional, uma economia que vai ser baseada, e aí nós temos os ciclos da exploração do ouro, do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. O que acontece? Bom, é um país enorme, uma terra, né, com os seus povos originários, que tem uma cultura totalmente diferente da europeia, e o que os portugueses vão fazer? Então, eles vão explorar as riquezas naturais da terra, e a partir disso, a partir da exploração dessas riquezas e também do cultivo, né, da cana, nós vamos ter os surgimentos dos primeiros núcleos urbanos. Quais são esses núcleos? São Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos eles ligados a alguma produção ou alguma espécie de exploração. Vai ser nesse contexto em que nós vamos ter as primeiras manifestações literárias, que vão ser quais? A literatura de informação e a literatura de catequese. Mas o que eu quero dizer quando eu falo em manifestações literárias? Bom, eu quero dizer que aqui a gente ainda não tem uma constituição de literatura enquanto manifestação nacional, digamos assim. Não temos a literatura brasileira propriamente dita, mas nós temos uma literatura ligada à metrópole, ligada a Portugal, que vai trazer uma visão do estrangeiro em relação ao Brasil. Então, a gente não tem uma manifestação, claro, do brasileiro, né? Desse povo que vai estar se construindo. Por que eu falo isso, né? Por que eu falo em manifestações literárias? Porque a gente vai ter um estudioso da literatura brasileira que se chama Antônio Cândido, e por que eu acho importante trazer ele aqui? Porque muitas vezes nas provas de Enem ou nas provas para as universidades, eles trazem também textos críticos sobre a literatura brasileira. Então, acho importante vocês terem algum contato com isso, né? E o que o Antônio Cândido vai dizer? Bom, ele vai escrever uma obra chamada A Formação da Literatura Brasileira, em que ele vai traçar a história desses primeiros anos da literatura, né? No contexto nacional. E ele vai dizer o seguinte: em fases iniciais, é frequente não encontrarmos uma organização
dada a imaturidade do meio que dificulta a formação dos grupos, a elaboração de uma linguagem própria e o interesse pelas obras. Então, ele está falando aqui nas fases iniciais de uma literatura. Isto não impede que surjam obras de valor, sejam por força da inspiração individual, seja pela influência de outras literaturas, mas elas não são representativas de um sistema, significando, quando muito, o seu esboço. São manifestações literárias, como as que encontramos no Brasil, em graus variáveis de isolamento e articulação, no período formativo inicial que vai das origens do século XVI, com os altos dos cantos de Anchieta, às academias do século XVIII. Então, o que a gente tem? O Cândido vai dizer que essas primeiras ocorrências são apenas um embrião de uma tentativa do que vai vir a ser uma literatura esquematizada em um sistema que tenha o quê? Autores engajados, leitores e uma cultura de transmissão de não apenas de ideias, mas de uma continuidade, né, desse movimento literário. Então, por isso eu falo aqui em manifestações. O que a gente vai ter, então, nessa literatura do quinhentismo, né? Nós vamos ter, como eu disse, a literatura de informação e a literatura jesuítica. Nessa literatura de informação, teremos o quê? Relatos de viajantes e cronistas. Não são textos propriamente ficcionais. E qual é o objetivo desses textos? Eles têm, então, como função informar a metrópole portuguesa a respeito dos aspectos naturais e culturais da colônia. Então, o que a gente tem é um ponto de vista do estrangeiro, do europeu, sobre essa terra que fora recém-descoberta, né? Qual vai ser o marco inicial dessa literatura de informação? Vai ser a carta, aquela da qual vocês já devem ter ouvido falar, de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, contando do achamento dessa terra, né? Então, ela é uma literatura que vai construir um inventário. A gente vai ter textos descritivos e informativos, com um viés documental. Então, não é o tipo de texto com o qual a gente está acostumado a trabalhar, mas é um texto mais documental. Quem são os principais autores desse período? Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza e Hans Staden. Muitos, né? Quer dizer, muitos não, todos deles europeus, conhecendo o Brasil e fazendo esses relatos sobre o que eles encontram na terra, no povo, na natureza do novo país. Aqui eu trago um trechinho pequenininho da carta, só para vocês terem um pouquinho de noção do que era trazido, né, nesses textos. Então, nessa primeira carta, ele vai descrever o povo, a natureza, as riquezas naturais existentes nessa nova terra. Então, a respeito dos povos originários, o Pero Vaz de Caminha diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então aqui a gente tem um exemplo do conteúdo desses textos de informação, no caso aqui da carta do Pero Vaz. No link, aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que vocês possam ter acesso ao conteúdo integral da carta. Além dessa literatura de informação, nós vamos ter também uma literatura jesuítica, que vai ter qual objetivo? Essa literatura jesuítica ela vai ser
extremamente ligada à cultura cristã, né, à Igreja Católica. Então, o que os jesuítas vêm fazer aqui? Bom, basicamente, eles vêm catequizar os indígenas e se intrometer, vamos dizer assim, né, no que esses povos tinham de crenças. Eles vêm com o cristianismo. Então, eles vêm catequizar os indígenas e fundar os primeiros colégios. E a partir dessa vinda dos jesuítas, nós vamos ter registros textuais em diferentes gêneros, como cartas, crônicas, tratados, poesias, que vão ter, acima de tudo, uma função pedagógica e moral. É interessante saber que, inclusive, nessa época foram produzidos dramas, né? Teatros que eram também encenados pelos indígenas, né? Ensinados pelos jesuítas e ensinados pelos povos originários. Teremos também, então, poesias devocionais e teatro inspirado em passagens bíblicas. Quem são os principais autores? Padre Manuel da Nóbrega, missionário João Cardim e Padre José de Anchieta. Vocês vejam aqui que eu grifei o nome José de Anchieta porque ele é muito relevante nesse contexto. Uma visão rapidinha do que era o quinhentismo, nós vamos para o barroco. Lembrando que aqui a minha ideia é fazer um apanhado geral dessas escolas literárias e desse primeiro momento, essas primeiras manifestações da literatura no contexto brasileiro. Então, no barroco, nós vamos ter o quê? Uma organização literária também ligada à metrópole, também ligada à Europa, trazendo um pouco do que se teve de barroco na Europa e adaptando para o contexto brasileiro. Aqui, para ilustrar, eu trouxe para vocês uma fotografia de uma obra do escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho. É interessante a gente ter esse diálogo com diferentes gêneros textuais e também diferentes linguagens artísticas, e por isso eu trago aqui uma foto de uma escultura, porque isso vai ser recorrente no Enem, é aparecer a literatura casada a outras artes, né? Então, lembrem desse nome, Aleijadinho, provavelmente vocês já ouviram falar também. Então, qual é o contexto histórico do barroco? Bom, na Europa nós vamos estar tendo uma reforma católica ou contra-reforma, que ela é ligada essencialmente à reforma protestante, né, que veio como algo contrário à religião católica. Então, a partir disso, o catolicismo vai passar por uma reforma. A gente vai ter um homem extremamente dividido, um homem e uma mulher, tá? Eu falo aqui de homem enquanto ser humano, existência. Então, um homem que tem dualidades, que não sabe para que lado ir. Se eu tivesse que escolher uma palavra para o barroco, eu diria que o conflito é a palavra, porque a gente vai ter conflito entre uma visão antropocêntrica, né, que é o homem é o centro de tudo, contra uma visão teocêntrica, em que Deus é o centro. Nós vamos ter o racionalismo versus o misticismo, o sensualismo, versus o ascetismo. Então, a gente vai ter esse lado sensual confrontando com uma crença, uma doutrina de fortalecimento espiritual. O que vai acontecer? Então, nós temos no início do barroco na Europa, né, e em Portugal mais especificamente, lembrando que nessa época, 1580, o ano, né, do barroco português, Portugal está sob domínio espanhol. E aqui, qual vai ser o marco inicial do barroco no Brasil? Nós vamos ter a publicação do poema épico Prosopopeia em 1601 por Bento Teixeira. Então, isso aqui vai ser recorrente na literatura brasileira, que ela pegue essas tendências europeias e traga para cá um pouco depois, né? Então aqui vejam ali a diferença, uma pequena diferença de 21 anos entre o início do barroco português e o barroco brasileiro. O que a gente vai ter acontecendo aqui no contexto nacional?
A colonização está toda, então nós temos um aumento do número de habitantes no contexto brasileiro e há um fortalecimento da economia e a gente tem o início do chamado ciclo do ouro, né? O barroco, nesse contexto, é conhecido também como arte seiscentista, certo? Dos 1600. Então, características gerais, bem gerais sobre o barroco. Conflito. Lembram que eu falei que se eu pudesse escolher uma palavra para o barroco seria conflito? Nós vamos ter conflito entre corpo e alma, entre os desejos da carne e a necessidade de se ter uma alma pura. Nós vamos ter essa ideia do fluir do tempo, uma tensão e uma angústia existencial que vai levar a uma preocupação com a morte. Linguagem rebuscada. Lembrem disso, porque depois a gente vai ter o arcadismo que vai vir com uma linguagem bem diferente do barroco. Uso de antíteses. Mas o que são antíteses, né? Antíteses são ideias ou palavras que se opõem. Então, o claro e o escuro, a vida e a morte, a tristeza e a alegria, esses campos semânticos que são totalmente opostos, eles vão ser recorrentes nos textos barrocos. Também a gente vai ver, né, uma tendência a seguir o cultismo ou o gongorismo, que vai envolver um envolvimento sensorial, a predominação da descrição, e nós teremos também, por outro lado, uma outra tendência que é o conceptismo ou quevedismo, no qual vai haver um envolvimento racional e um predomínio da dissertação argumentativa. Então vejam ali a diferença entre descrever e argumentar. Quem são os principais autores dessa escola? Bom, um segundinho, desculpa. Nós temos dois grandes nomes, que são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Por que esses dois nomes, né? Bom, Gregório de Matos, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, é o Boca do Inferno, é aquele poeta que ganhou a alcunha de Boca do Inferno por falar o que vinha na mente. O que o Gregório de Matos, a gente vai ver a poesia dele dividida em duas vertentes que vão se ramificar em outras, tá? Mas é predominantemente poesia lírica de cunho amoroso, ou religioso. Então, uma poesia mais bela, uma poesia mais recatada. E, por outro lado, a poesia satírica. Então, a gente vai ter um poeta que tanto vai escrever uma poesia dedicada a Cristo Nosso Senhor crucificado, pura, religiosa, quanto ele pode escrever uma poesia satírica, pegando pesado com uma freira que chamara ele de pica-flor, porque ele tinha um nariz grande e fino. E ela vai dizer, bom, se tu me chamas pica-flor, bom, vocês podem imaginar o resto e vocês procurem por aí pica-flor do Gregório de Matos. Então, vai ser um poeta que vai ter duas vidas e totalmente distintas. Olha que coisa mais barroca aqui, né? Essa oposição entre o amoroso, o religioso, o puro e a sátira, a sensualidade. Ele não vai ter dó em usar um palavreado chulo, se for necessário. E sobre o Gregório de Matos, eu ouvi um podcast muito interessante e vou deixar o link aqui para vocês. É o podcast Marca Texto, no qual eles fazem diferentes episódios analisando obras literárias que caem no vestibular da FUVEST. E tem um episódio especial que é sobre a obra Poemas Escolhidos, que é uma coletânea de uma seleção de textos do Gregório de Matos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês ouvirem esse podcast, se tiverem interesse. E é bem interessante porque eles vão falar mais detalhadamente dessa divisão de personas e dessa divisão de pontos de vista e mesmo de linguagem na poesia do Gregório de Matos.
Por outro lado, nós vamos ter o Padre Antônio Vieira, que tem sermões muito famosos, como o Sermão dos Peixes, né? Ele vai ter... O que é um sermão? Bom, eram os textos que ele escrevia para ler na missa, né? Então, esses sermões, eles vão ser, acima de tudo, tratar da moral, defender os bons costumes. Muitas vezes a gente vai ver que ele questiona o lugar da elite e vai se dirigir aos escravos que estão lá no fundo da missa esperando, né? Esperando os brancos. E a gente vai ter então esses sermões que trazem uma visão de mundo, né? Uma visão de se ter uma sociedade mais correta, uma sociedade mais justa. Então, os sermões do Padre Antônio Vieira também são muito famosos, né? Então, seriam esses os dois grandes nomes da literatura. Da literatura qual? Barroca brasileira. Posteriormente, nós teremos o quê? O arcadismo. Lembram lá atrás, quando eu mostrei o Antônio Cândido para vocês? Ele vai dizer que é com o arcadismo que a literatura nacional vai se esquematizar e começar a aparecer como um sistema. Então, é aqui que o Cândido vai ver, né, essa fortificação da literatura no contexto brasileiro. Qual é o marco inicial, então, do arcadismo no Brasil? É a publicação de obras poéticas, em 1768, de Cláudio Manuel da Costa. Aqui eu trago para vocês uma obra do pintor francês Nicolas Lancret, né? Deve ser Lancret. Por que eu escolhi essa imagem? Porque ela é muito ligada ao ponto de vista Arcade, ao que vai ser dito, ao que vai ser exaltado nessa escola literária. Então a gente tem ali natureza exuberante e pessoas ali, uma no balanço, outros sentados. Então essa ideia de uma boa vida, de estar entre a natureza, de comunhão, isso vai ser muito presente no arcadismo. Qual é o contexto histórico do arcadismo? Bom, na Europa nós vamos ter o iluminismo, então a vinda de um novo pensamento crítico. E no contexto brasileiro, obviamente, isso vai influir, né? Vai influenciar. A economia brasileira, nesse momento, ela vai se concentrar principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é no momento a capital da colônia. O que nós vamos ter também no arcadismo? Um traço político, porque alguns desses poetas árcades vão ter um envolvimento direto com o movimento separatista da Inconfidência Mineira, aquele lá do Tiradentes. Então, Cláudio Manuel da Costa, voltando aqui, né, o poeta que foi o marco do nascimento do arcadismo no Brasil, ele vai ser preso e vai se suicidar na prisão em Minas Gerais. Tomás Antônio Gonzaga também teve envolvimento direto com a Inconfidência Mineira. Então, esse ímpeto também vai ser traduzido nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Olhando um pouquinho aqui para o arcadismo, eu trago para vocês outro autor, né, outro crítico da literatura brasileira muito conhecido e que pode também, não sabemos, talvez, aparecer numa prova para vocês, que é Alfredo Bozzi. E ele tem essa obra chamada História Concisa da Literatura Brasileira, e ele vai falar ali sobre o arcadismo, dizendo que ele se desenvolve em dois momentos no contexto nacional. Então, o primeiro momento seria o poético, que nasce do encontro, embora ainda amaneirado, né, leve, né, não é algo que aquele encontro com tudo, mas algo mais, um tom mais moderado. Então, um encontro com a natureza e os afetos comuns do homem.
refletidos através da tradição clássica e de formas bem definidas, julgadas dignas de imitação. Então, a gente vai ter esse primeiro lado do arcadismo, ligado à tradição clássica, à mitologia grega. E a gente vem daí, né? Esse nome Arcade, Arcádia, arcadismo. O que foram as Arcádias? Foram organizações de poetas, né, para sistematizar ali a produção e a circulação da literatura. E o que é a Arcádia? Bom, na mitologia grega, ela seria uma região lendária que representa a comunhão entre o homem e a natureza. E isso vai ser muito presente no arcadismo. Por outro lado, nós temos esse segundo momento que o Alfredo Bozzi vai chamar de ideológico, que ele vai se impor no meio do século e traduzir uma crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. E é nesse arcadismo ideológico que nós vamos ver essa conexão com a Inconfidência Mineira, né? Então, a burguesia já não está mais tão de acordo com o que a nobreza decide, com o que o clero decide e como isso influencia na colônia. E daí, por quê? Por que a gente tem Inconfidência Mineira? Bom, isso tem uma explicação. Então, já tem esse sentimento de insatisfação, né, em ser colônia. Aqui eu vou ler para vocês um trechinho, então, do Alfredo Bozzi, que diz o seguinte: à medida que o tempo prossegue, vai se passando de um arcadismo mais simples, como os sonetos de Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ao engajamento da épica de Basília da Gama, para chegarmos à sátira política. Então, o Bozzi vê um crescente nessa escola literária, né? Quais são as características do arcadismo? Então, contrariamente ao barroco, que vai gostar de uma linguagem rebuscada, aqui nós vamos ter simplicidade, clareza e equilíbrio. Percebam que eu trago aqui alguns termos em latim para vocês, porque esses termos são usados para definir algumas ideias que estão presentes no arcadismo. Então, nós temos aqui essa ideia de cortar o inútil, ou seja, ser contrário aos exageros, a linguagem rebuscada do barroco. Nós temos a retomada dos ideais clássicos do belo, do bem, da verdade e o mito do bom selvagem, né? Aquela pessoa, aquele sujeito que vive fora da sociedade mais desenvolvida, vamos dizer assim, ali no contexto dos grandes centros do Brasil, e vive próximo à natureza. Então, esse mito de que viver longe, de que viver próximo à natureza, de que viver longe da corte seria o bom, seria o melhor, seria o justo. E aí, em consequência disso, nós vamos ter um forte bucolismo, também chamado pastoralismo, que é essa idealização de uma vida simples junto à natureza. Então, embora esses autores eles vivessem nos grandes centros, eles participassem da corte, eles têm essa visão de que o que é bom é o que está junto à natureza. Então, uma fuga da cidade, né? A natureza é o que é bom, a cidade não é legal. Bom, assim, quem foram, né, os principais nomes do arcadismo? Já falei lá atrás, Não, deixa eu voltar aqui rapidinho. Não coloquei aqui, acho que ficou de fora, mas nos slides que eu tinha enviado para vocês a gente tinha os principais nomes do arcadismo. E Tomás Antônio Gonzaga vai ser um nome muito falado quando vai se tratar de arcadismo brasileiro. E um texto dele muito conhecido é Marília de Dirceu. Alguém lembra? Vai ser aquele texto todo dedicado a Marília, essa musa,
por quem esse eu lírico é apaixonado e a quem ele louva e a quem ele gostaria de levar para a natureza, para viver uma vida de simplicidade e pastoril. Então, esse é o Tomás Antônio Gonzaga, de Marília de Dirceu. No finalzinho dos slides de vocês, eu tinha colocado alguns exercícios, tá? Só 3, pra gente falar um pouco dessa era colonial. Lembrando que aqui eu trouxe um resumão muito pontual para vocês. Se vocês têm dúvida, vocês não hesitem em me chamar ou lá no grupo do WhatsApp da turma, ou deixar as perguntas de vocês aqui abaixo, né? Nos comentários do link do vídeo, e eu vou responder para vocês sempre que possível, tá? Então, a primeira questão que eu trago para vocês é essa aqui, sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, a gente tem o seguinte: a famosa Carta de Achamento do Brasil, mais conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, foi o primeiro manuscrito que teve como objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro registro de nosso país, feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. E o que nós podemos inferir dessa carta? Qual seria, a partir da leitura dessa carta, e aí vocês podem ir lá no link que eu deixei aqui abaixo, ler a carta na íntegra, quais seriam as intenções dos portugueses, né? Então, letra A, objetivavam o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros. Letra D, buscavam descobrir, através da arte, a história da terra recém-descoberta. Letra C, estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira. Letra D, firmar um pacto de cordialidade com os nativos da terra descoberta. Ou letra E, explorar a tão promissora nova terra. O que vocês acham? Alternativa correta, letra E. A gente vai ver na terra do Pero Vaz, desculpa, não, terra do Pero Vaz não, né? A gente vai ver na carta do Pero Vaz uma descrição dos povos, uma descrição dos seus costumes, uma descrição da natureza dessa terra. Mas lá no finalzinho ele vai colocar que ainda não encontraram ouro ou prata, mas que o clima é bom, que é um lugar ameno e que parece que esse povo vai precisar ser catequizado. Então ele vai colocar que talvez a grande descoberta seja o povo e que Portugal vai mostrar para eles como se vive de verdade, ou, né, trazer e impor os seus costumes aqui. Mas essa menção, ainda não se ter encontrado ouro, prata, pedras preciosas, ela deixa evidente a intenção de se explorar essa terra, tá? Não se enganem com os elogios que Pero Vaz vai fazer na carta, porque a intenção deles é bem outra e a gente sabe no que deu. Então, opção correta, letra E. Desculpinha, vamos lá. Segundo exercício é uma questão que esteve presente na prova de linguagens e suas tecnologias do Enem em 2016. Nós vamos ter aqui o soneto número 7 de quem? Cláudio Manuel da Costa, lembram? Aquele lá do arcadismo. O que a gente vai ter ali, então? No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece o quê, né? Então, a gente vai ter um eu lírico falando: quem fez tão diferente aquele prato? Onde estou? Este sítio desconheço. Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Aí ele vai falar que não está reconhecendo esse lugar, né, que está muito diferente. E na última estrofe, esse eu lírico afirma: eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males com que tudo degenera. Então,
o que a gente tem aqui? O eu lírico que se reconhece na paisagem. Ele vai dizer que ele estranha essa paisagem porque ali está presente o quê? Ali estão presentes os meus males, com que tudo degenera. Então, eu vejo a natureza e não a reconheço porque os meus sentimentos, os meus males, eu projeto nela. Então, alternativa correta, letra E. A gente vê que o eu lírico transparece uma empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Então, eu e a natureza somos uma coisa só. Eu me vejo nela. Por último aqui, um trecho de Epílogos de Gregório de Matos. Eu procurei para deixar para vocês um link. Há um tempo atrás havia um vídeo do Mano Brown, dos Racionais, declamando essa poesia no YouTube, mas eu não encontrei. Então vamos ler aqui. Que falta nesta cidade, verdade, que mais por sua desonra, honra. Falta mais que se lhe ponha, vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Então, podes reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos, letra A, caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Letra B, caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentil? Acho que não, né? Letra C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se investe das funções de um autêntico moralizador. Letra D. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco. Lembram? Jogo verbal, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. Ou letra E, estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. Letra A gente vai ter, um jogo verbal aqui, cidade, verdade, desonra, honra, ponha, vergonha, exponha. Prestem atenção no ritmo para enfatizar que o que falta nessa terra? Verdade, honra, vergonha. Então, letra A é a alternativa correta. Ponto interessante de se lembrar também é a presença ou a retomada das poesias, principalmente as satíricas e essas que vão fazer uma crítica social pesada na cultura popular brasileira, né? Lembram daquela música do Caetano que fala assim, triste Bahia? Aí, ó, letra de Gregório de Matos. Mas isso nós vamos falar numa outra aula lá na frente sobre a canção brasileira. E aí eu trago para vocês, ou os meus colegas, ou traremos juntos, essa recorrência de temas da literatura brasileira na canção e mesmo esse, por vezes, quando a literatura ela é musicada. Então, por hoje a gente fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês e peço que deixem dúvidas ou comentários aqui abaixo e eu responderei assim que possível. Obrigada!